E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente tem aqui o nosso projeto basicamente com todas as rotas do CRUD criadas. Agora a gente precisa fazer de um jeito que a pessoa precise enviar tokens para a gente poder ter as requisições autenticadas. Só que para isso, a gente precisa de uma rota de login na nossa aplicação. Então nesse vídeo a gente vai criar a nossa rota de login e ver como que a gente faz essa requisição acontecer. Então vamos lá. Então no nosso routes.go a gente vai criar mais uma rota aqui embaixo, tá? Então a gente vai criar mais uma rota. A gente vai chamar ela de r.post, então ela vai ser uma requisição post. E a gente vai simplesmente chamar ela de login. Então aqui a gente vai criar o nosso user controller, a gente vai vir aqui dentro e vamos criar um login underline user.go, beleza? Então a gente vai chamar de package controller. E aí, aqui dentro do model request, a gente vai criar um novo objeto chamado user login, beleza? Então a gente vai criar um novo objeto aqui dentro. Vamos chamar de package request. A gente vai criar um type user login. E aqui a gente vai ter os campos e-mail e senha, que a gente vai pegar daqui de baixo, tá? Então novamente, a gente não vai deixar a pessoa enviar qualquer e-mail, qualquer senha. Mesmo que seja um e-mail, uma API de login, a gente precisa validar esses dados, beleza? Então temos aqui o nosso user criado, tá? Então nosso user login criado, a gente vai criar aqui, vamos pegar a partir do nosso create user a nossa requisição, porque vai ser bem parecido também, beleza? A gente vai vir aqui no nosso login user, a gente vai colar aqui esse cara, tá? Só que a gente vai chamar ele, na verdade, de login user, tá? Então, login user. A gente vai tirar aqui esses create user novamente, tá? Então, a gente vai tirar ele daqui. Vamos copiar tudo. Vamos chamar de login user controller, beleza? Então, a gente, ao invés de user request, a gente vai criar aqui a partir de request também, mas a gente vai chamar ele de user login, beleza? Pode até mudar aqui esse user request, mas pode manter também na mesma forma, tá? O user request. A gente vai dar um shoot by JSON para a gente validar o e-mail e a senha e também jogar o valor para dentro desse user request. Então, error trying to validate user info, beleza? Então, a gente vai validar, vai falar que deu erro se ele enviar um número, uma senha ou um e-mail inválido, a gente nem vai deixar passar. E aí, no nosso user domain, a gente vai ter que criar mais um user domain aqui, tá? Então, a gente pode criar aqui o nosso user domain, só que agora para o nosso login, tá? Então, como é simplesmente gerenciamento de login aqui, como no Go também não tem parâmetro opcional, aqui a gente poderia criar parâmetro opcional, mas não tem aqui no Go. Então a gente vai basicamente ter que criar um novo método. Então a gente vai chamar aqui de user domain, user login domain, beleza? Então a gente vai simplesmente receber e-mail e senha. Então a gente tira aqui os outros parâmetros, deixa só e-mail e senha e a gente tira ele daqui de baixo, beleza? E aí aqui em cima a gente tira novamente esses parâmetros, vamos tirar aqui e vamos chamar de user login domain. Então aqui a gente vai precisar criar o nosso service, mas antes a gente vai ter que simplesmente validar aqui embaixo se tá tudo certo. Error trying to call login user service, beleza? Vai printar algum erro que deu. E também o controller que executou com sucesso e printar qual é o ID da pessoa que a gente tá utilizando, beleza? Então, aqui a gente vai criar o nosso login user service, vamos vir aqui dentro, vamos criar um login user.go, beleza? A gente vai copiar aqui do nosso create user, que também vai ser novamente bem parecido, só que aqui vai ter algumas diferenças aqui no nosso create user service. Aqui a gente vai receber o nosso user domain igualmente, tá? A gente vai retornar também user domain da mesma forma, rest error da mesma forma. A gente vai só mudar aqui para login user, beleza? Vamos mudar aqui esse cara para login user. No nosso login, o que vai acontecer? Na nossa senha a gente está utilizando o MD5, ou seja, não tem como a gente decriptar essa senha. A gente vai ter que encriptar a senha que a pessoa me mandou, que na verdade é o mais seguro, e bater com a senha do banco de dados. Então a gente vai ter que bater se aquela senha que a pessoa mandou é a senha que a gente tem no nosso banco de dados. Então como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai poder encriptar a senha, então a gente vai encriptar a senha desse usuário e a gente vai ver se com esse e-mail e com essa senha, se existe algum usuário no banco de dados, basicamente, que tem esse e-mail e essa senha idêntica ao que a gente tem, beleza? Então a gente vai tirar aqui essa parte do user repository aqui para criação do usuário. A gente vai encriptar a senha do usuário novamente, beleza? Só que agora a gente vai ter que criar um novo find aqui dentro, tá? Então a gente vai poder criar aqui novamente um novo find, só que agora vai ser um find user by email and password, beleza? Que a gente vai passar a senha da pessoa encriptada lá pra dentro. Então a gente vai receber aqui a senha da pessoa. E esse método, ele vai ser privado, ou seja, só o service vai poder chamar esse método, porque não tem como criar, não vou nem poder criar um endpoint para chamar ele. Então deixa ele privado para somente o service, ele é uma função de negócio, assim dizendo, que somente o meu service vai poder chamar, beleza? Então a gente vai receber usuário e senha e vai retornar qual é o user domain que a gente tem em mãos, beleza? Ou então, se não tem nenhum user domain. E a gente vai vir aqui no nosso find user repository e a gente vai criar aqui novamente um
novo método de find aqui pra gente, tá? A gente vai chamar user by email and password. E a gente vai receber, além do e-mail, a gente vai receber também qual é a senha do usuário encriptada. Ou seja, aqui não tem como eu deixar ele privado porque eu tô expondo ele a partir de uma interface, mas só de eu limitar o service com o meu método de service, ele sendo privado, o meu controller não consegue criar nenhuma função que chame o meu service. Ou seja, assim eu já quebro a ponte do service com o repository. Assim eu consigo fazer com que uma forma de que somente o service consegue chamar esse método, beleza? Assim, na teoria, né? Então criamos aqui, agora ele vai começar a dar erro no nosso repository, a gente vai ter que vir aqui no repository e criar um novo método aqui, tá? Então a gente vai chamar um login. Na verdade a gente nem precisa chamar o login, a gente pode criar aqui no nosso find mesmo, tá? Então a gente vai copiar aqui nosso find by e-mail, que tá praticamente pronto aqui. E aí a gente vai mudar só algumas coisas nesse nosso método. Vamos lá embaixo, deixar ele lá embaixo mesmo, tá? Vamos colar. E aqui no nosso find user, a gente vai chamar ele de find user and e-mail, tá? Ou and password, né, no caso. Beleza? Ele vai receber password, vai ser uma string por parâmetro. A gente vai trocar aqui todos para find user by email and password, beleza? Vamos mudar todos os logs. A gente vai chamar a requisição, tal, tudo bonitinho. Só que aqui o value, a gente vai ter que colocar dois valores aqui, tá? A gente vai ter que passar dois filtros aqui. A gente vai colocar esse cara para a linha de baixo, vamos copiar ele, vamos vir aqui pro fim, vamos colocar uma vírgula. Vamos criar mais uma linha e vamos colar esse cara aqui novamente, tá? Coloca a vírgula e aí a gente vai, ao invés de só parametrizar e-mail, a gente vai colocar aqui também password. Vamos colocar aqui que o parâmetro de password vai ser password, beleza? E o restante vai ser tudo igual, tá? Aqui a gente só lembrar de mudar aqui todos esses caras. E aí o erro a gente vai colocar user not found with this email and password. Só que a gente não vai printar nada, tá? A gente simplesmente não precisa printar nada. Então a gente vai tirar aqui esse cara. Vamos tirar o fmt.print sprintf que ele não vai precisar, beleza? Vamos voltar esse cara para a linha de cima. Error trying to validate to find user by email and password. A gente vai retornar esse erro. Find user by email and password repository executed successfully. Beleza, tudo certo. Aqui a gente não vai printar a senha, obviamente, mesmo que seja encriptada, a gente não pode printar essa senha em lugar nenhum. E aí, voltando aqui para o nosso service, a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um find user by email and password, então a gente vai trocar aqui by email and password e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar na próxima linha, vamos chamar de userdomain.getPassword, vírgula, beleza? Então ele vai retornar. Então se ele retornar algum erro diferente de nulo, tá? Então, ou seja, deu algum problema, por exemplo, não existe, se ele printar que não existe é porque o usuário e senha está incorreto. Se ele printar que deu algum erro é porque deu algum erro, então a gente vai simplesmente retornar esse erro. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vamos dar um return error, beleza? Se não, se der tudo certo, login user deu tudo certo, a gente vai printar user.getID, tá? Então user.getID e vamos retornar esse usuário que a gente tem em mãos, tá? Então a gente vai retornar aqui o usuário. E no nosso controller aqui a gente vai ter que chamar o find user by email sem password, mas a gente não tem, então a gente vai ter que criar aqui o nosso service, tá? Então vamos copiar aqui o que a gente está esperando no nosso service. Vamos vir no nosso controller, vamos dentro de service, dentro da interface de service e a gente vai instanciar um novo método aqui de login, tá? Então, instanciando aqui o método de login, a gente vai poder vir agora e criar um login, tá? E aí aqui a gente vai ter tudo certo aqui pra gente criar o nosso usuário aqui dentro, pra gente poder validar, tá? E aí na hora da gente retornar, lembra da nossa view? Ou seja, na hora que ele retornar o usuário, a gente vai ter a senha. Só que a gente não quer retornar a senha para a pessoa. Então a gente vai dar um convert e a gente vai tirar a senha daqui de dentro, tá vendo? A gente vai retornar só o ID, e-mail, nome e idade da pessoa, tá bom? Então vamos testar agora, vamos ver se deu certo aqui o nosso login, beleza? Então vindo aqui no Run and Debug, vou mandar ele rodar a nossa aplicação. Então vou apagar esses dois usuários aqui que tem no nosso banco de dados, tá? Vou apagar esses dois. Eu vou criar um novo usuário e aí a gente tem que anotar a senha, tá? Então vou criar aqui esse usuário, enviando, deu certo, criou o nosso usuário, beleza? Só que aí a gente vai fazer o seguinte agora, vamos criar uma nova rota, vou copiar aqui essa rota, vou criar uma nova rota aqui que vai ser um post para barra login que a gente criou, certo? A gente vai criar embody, raw e vamos colocar JSON, a gente vai criar um JSON aqui dentro, vamos colocar e-mail e password, beleza? A gente vai criar aqui qual é a senha da pessoa que a gente vai enviar. Então a gente vai copiar aqui o nosso e-mail que a gente vai passar para nossa requisição. Deixa eu só minimizar isso daqui para ficar mais fácil de manusear aqui a nossa requisição. Então vamos passar aqui o e-mail e vamos passar a senha que a gente enviou para ver se tá dando certo, né? Então vamos enviar o post. Então invalid user ID must be a X value, tá? Aqui faltou uma coisa, a gente deixou a validação do nosso update user. Então a gente vai ter que vir aqui, parar a execução,
Vamos voltar aqui no nosso controller. Na verdade, não. A nossa validação não existe aqui dentro porque a gente pegou do controller. Mas a gente tá chamando o delete user aqui. Aí não vai dar certo mesmo. A gente precisa chamar o nosso login. Então a gente vai vir aqui na nossa requisição, na nossa interface do controller. E vamos criar aqui um login user, beleza? A gente vai colar, vamos voltar aqui e vamos criar login user, beleza? Vamos voltar aqui na nossa rota e vamos chamar login user. Agora vamos voltar a executar o nosso código, vamos vir no main.go, mandar executar novamente. Na hora que a gente chamar a nossa requisição, retornou aqui o nosso usuário, retornou apenas ID, e-mail, nome e idade, não retornou qual a nossa senha. Agora se eu errar a senha aqui e colocar qualquer coisa, ele vai falar que some fields are invalid, então basicamente ele nem vai deixar a nossa requisição passar se a sua senha estiver minimamente errada. Ele assim evita de ficar batendo no banco de dados com requisição incorreta, tá? Então a senha precisa pelo menos estar no nosso formato lá de pedir símbolos, de ter número mínimo e assim por diante. Então vamos colocar aqui uma senha incorreta do mesmo jeito. Vamos colocar qualquer coisa, só que do tamanho que ele precisa. Então vamos enviar e retornou mesmo assim. O que aconteceu aqui, né? Eu acho que a gente esqueceu de alterar algum lugar, né? Então se a gente vir aqui no nosso service aqui, vamos ver o que aconteceu aqui para ele ter retornado. Aqui no nosso login user, basicamente, a gente vai ter aqui que ele chama, o nosso controller chama um service. O nosso service login user, ele chama o find user by email, tá? Que bate aqui dentro. Só que aqui está o ponto, a gente esqueceu de mudar aqui, tá? Então é find user by email and password. Então a gente passa aqui agora a senha, tá? Agora sim, tem que funcionar agora. Vamos ver se dá certo. Então, mandando executar o nosso código. Então, agora eu vou voltar a senha antiga. Na hora que eu enviar, retornou bonitinho. Agora eu vou colocar qualquer coisa aqui para ele enviar. Então, aqui ele printou user not found with this email and password. Só que ele tá retornando 404 e não é not found, né? Ele é um not found, mas não é um not found ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro, tá? A gente vai vir no nosso login user repository, aqui no nosso find user. E aqui no nosso find user by email and password, a gente vai validar. Se o erro for error not documents, ou seja, que ele não existe, a gente vai colocar que ao invés de retornar error not found, a gente vai retornar new forbidden error, beleza? Então a gente vai retornar um erro 403, né? Que basicamente não vai deixar a pessoa autenticar. E aí a mensagem que a gente vai retornar vai ser user or password is invalid, beleza? Que é o que a gente tá querendo retornar, né? Que aí basicamente tem algum problema com a senha ou com o usuário que a pessoa tá chamando. Então se a gente chamar aqui a nossa requisição novamente, então se eu chamar a requisição, agora retornou 403 forbidden, beleza? User or password is invalid. Forbidden 403, causas nulo, beleza? Aqui a gente não tá gerando o token JWT, que vai ser simplesmente o começo ali. Agora a gente vai no próximo vídeo criar o token JWT e começar a autenticar as nossas requisições nas outras rotas, beleza? Então esse foi o vídeo por enquanto aqui da criação da nossa rota de login. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!